Meus irmãos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Você está feliz nessa manhã? Amém? Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Mateus capítulo 13, hoje nós damos início a uma nova série. E nós vamos caminhar nessa série em outubro e em novembro, irmã Sara. Essa série é intitulada O Reino dos Céus é Como. E se você tiver já curiosidade em Mateus 13, de abrir a tua Bíblia, você vai ver algumas parábolas. Nós temos 7 parábolas no capítulo 13 de Mateus. E em 6 delas, o Senhor Jesus começa, Fernanda, usando essa expressão. O reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é como. E pensando que nós estamos no ano da prioridade do reino, e nós terminamos essa análise de Mateus 6,33, agora nós queremos entender implicações dessa chegada, ou desse anúncio do reino dos céus a nós. Se você não assistiu alguma das palavras que nós ministramos nos últimos domingos, vai lá no nosso canal do YouTube. Você que está assistindo agora aí pelo YouTube, se inscreve. Nós temos crescido nesse canal. Fernanda e Diego têm feito um trabalho maravilhoso. E você, irmão da igreja, se inscreva. Igreja Batista Brasileira Central no YouTube. E aí você vai estar recebendo todo o conteúdo que a gente sobe lá. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 13, deixe-me ler com os irmãos primeiro os versos 10, 11 e 12, porque Jesus aqui, Jean, começou a falar por parábolas, e capítulo 13 é a primeira menção em todo esse livro, que Jesus começa a falar em parábolas, e os discípulos, ô Jesus, hein Carlos, ô Jesus, por que está falando agora, hein? Parábolas. E eles perguntam lá no verso 10 do capítulo 13, dizendo: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então vamos entender aqui pelo menos duas implicações, e só para eu fazer jus também, o Carlos jogou muito bem também, estava lá no meu time, mineirinho aí, atleticano, ou cruzeirense, jogou bem demais. Meus irmãos, por que reino dos céus, Mike? Primeiro a gente precisa entender porque essa expressão, na verdade, ela é usada por Mateus, mas não é usada nem por Marcos, nem por Lucas. Se a gente for ler alguns textos paralelos, irmão Jefferson, a gente vai ver que Marcos e Lucas, eles falam, na verdade, o reino de Deus. E Mateus vem aqui falando o reino dos céus. O público-alvo, Vinícius, aqui de Mateus eram judeus. Como a gente já falou, esses judeus, eles tinham expectativa de que o Messias vinha libertar o povo de Deus do domínio de Roma. Então era um rei mais político / religioso, do que necessariamente só um reino espiritual. E aí Mateus, então, olhando para esse público, ele começa a explicar e usar essa terminologia, entendendo que esse rei prometido era Jesus Cristo, e que esse movimento de cura, de libertar pessoas cativas, de anunciar o reino de Deus, de revelar o Pai, de apontar para a lei, lá como a gente viu no Sermão do Monte, dizer: vocês viram o que foi escrito? Então, e toda essa revelação mais profunda daquilo que era prometido no Antigo Testamento, a isso Mateus chama de o reino dos céus. É chegado essa realidade do Deus que habita nos céus e que agora se manifestou na terra. Não podemos ignorar também que o judeu, ele tem muito zelo ao escrever e ao pronunciar o nome de Deus. E certamente também isso contava quando Mateus estava ali escrevendo, dizendo: há um zelo, não é assim simplesmente que se escreve. E os judeus sabiam disso, e Mateus sabia disso. E ele, portanto, usa essa expressão, o reino dos céus. Lucas e Marcos, certamente agora, querendo pegar, na verdade, um público que era muito mais, os gentios, eram romanos, né, vindo dessa cultura politeísta, greco-romana, eles estavam dando as costas para esse politeísmo e indo para
o Deus dos judeus. Portanto, Lucas e Marcos dizem o reino de Deus. Que Deus é esse? O Deus dos judeus, Ricardo. Esse Deus prometido. Mas em termos práticos nossos, a gente não pode confundir. O reino dos céus é o reino de Deus. Só que a gente vai ver a partir das parábolas aqui que essa expressão desse reino na terra. É esse reino de Deus revelado aqui agora na terra. E por que por parábolas? Jesus responde então aos seus discípulos dizendo: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é que Jesus estava aqui tentando deixar a coisa difícil, né? Quase que como, Mauro, aqui, quando eu estava pensando nisso, eu estava pensando, sabe a esposa que diz assim, não deixa tão claro, mas diz que deu sinais, né? Estava claro, meu amor, você não percebeu, você não notou. É difícil, né, Rick? Geralmente a gente vai dizer o quê? Não, meu amor, perdão, eu não notei mesmo. Mas estava tão claro. Não é que Jesus estava aqui, irmã Adriana, tentando dificultar a vida dos discípulos, não. É porque a eles foi dado eles que abriram o coração, esses que abandonaram tudo, os seus próprios barcos, e seguiram Jesus a eles, então, e a nós hoje é dado o conhecimento dos mistérios desse reino, dessa revelação de que Deus se revelou em carne, de que Ele virá. E tudo isso a gente vai ver a partir dessa manifestação da expressão do reino dos céus aqui na terra. Eu não farei essa introdução todos os domingos, mas eu só queria que ficasse claro que no que a gente vai trabalhar nos próximos domingos aqui, outubro e novembro, é a partir dessas duas ideias. É graça de Deus o Pai, é favor de Deus revelando a nós, aqueles que abrem de fato o coração para o Senhor, mistérios do reino dos céus. E a compreensão perfeita de que, na verdade, o porquê que Mateus está usando essa expressão, reino dos céus. Então, lê comigo agora a parábola de fato, que está a partir do verso 1, desse capítulo 13. Mateus 13, verso 1 diz o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60, a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nos dá ouvidos para ouvir, Senhor, nessa manhã. No nome de Jesus, Pai, nos dá ouvidos capazes de ouvir e receber esses mistérios do reino dos céus nas nossas vidas, Pai. Te amamos, Senhor. Te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se a gente for pensar a partir dessa temática que nós estamos tratando sobre o reino dos céus é como, a bem da verdade, a primeira expressão que Jesus usa no capítulo 13 está lá no verso 24, quando ele está contando uma segunda parábola. E por que então que a gente começa com essa parábola? Ora, se a gente não compreende o impacto dessa mensagem do reino nas nossas vidas, não faz nenhum sentido a gente querer entender qualquer uma outra. Porque a gente precisa entender. E por que Jesus começa por ela? Ora, porque Jesus certamente viu naquela multidão 4 tipos de ouvintes. Quando a gente enxerga esses 4 tipos de respostas a essa semente, não necessariamente só do solo, porque o problema nem sempre era o solo. Mas eu quero falar sobre esses 4 tipos de resposta a essa semente lançada. E certamente, meus irmãos, o público de Jesus é bem parecido com
a mensagem que é pregada hoje. O ser humano não mudou tanto. A gente encontra ainda, quando a gente olha, essas 4 respostas à mensagem pregada. Verso 3, ele diz, olha, o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Semeador, nós encontramos a resposta quando, na verdade, a gente vai no verso 37 desse mesmo capítulo. E aqui é uma outra parábola, eu entendo, mas é o mesmo contexto. É a semeadura. E aí, lá no verso 37, ele está dizendo, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Então, esse semeador que saiu a semear é o filho do homem. Essa expressão vem lá do profeta Daniel para falar da pessoa de Jesus Cristo. Porque essa palavra semeada, ainda que eu e você possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, nós somos só vasos de barro, nós somos só canais. Quem faz esse plantio mesmo na sua vida é o Senhor, porque veio dele e volta para ele se a gente frutificar. Não é palavra do pastor, não é palavra do ministro. É palavra de Deus, para mim e para você, para produzir frutos para Deus. O semeador é a pessoa do Cristo. Que talvez se a gente quisesse colocar nesse contexto, vai dizer, eu desci dos céus para semear. Eu me despi da minha glória, eu desci da glória de meu Pai para fazer o quê? Para semear. Semear o quê? Que semente é essa? Um semeador saiu a semear, o que ele semeia? Verso 19, e aqui verso 19 já é a explicação de Jesus Cristo a essa própria parábola. E o verso 19 vai dizer, olha, quando alguém ouve a mensagem do reino. Obviamente, então, o que ele está semeando? A mensagem do reino. É Jesus dizendo, eu vim aqui nesse mundo, eu sou a revelação perfeita do Pai, eu sou Deus encarnado, porque eu vim com a missão, semear a mensagem do reino dos céus. É chegado o reino dos céus. E aí a gente encontra então 4 resultados diferentes a esse Deus que lança em todo o tempo, Fernanda, sobre nós, essa boa semente que é a mensagem do reino. E o que eu queria tratar com vocês nesses próximos minutos, meus irmãos, olhando para essa parábola, é que eu e você precisamos entender que existem obstáculos que impedem o crescimento da mensagem do reino dos céus na minha e na sua vida. Existem obstáculos que impedem o crescimento da mensagem do reino na minha e na sua vida. Mas eles não são a palavra final sobre essa mensagem. Verso 4, o Senhor Jesus, e agora nós vamos começar a saltar entre os primeiros versos de Mateus 13, quando ele fala a parábola, e a partir do verso 18 e 19, quando ele começa a explicar essa própria parábola. É maravilhoso, o Senhor Jesus usou e ele mesmo explicou, está maravilhoso para a gente só precisa compreender, aceitar e frutificar. Verso 4 de Mateus 13 diz o seguinte, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Mais forte, meus irmãos, as aves vieram e a comeram. Vem para o verso 19 comigo. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca, diz comigo, arranca o que foi semeado em seu coração. Aí o Senhor Jesus já liga com a parábola e diz, esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Esse primeiro obstáculo, que parece o mais óbvio de todos, mas a gente precisa entender o tipo de ação dele, é o maligno, é Satanás, é o inimigo das nossas almas, da nossa vida. Muito bem, está certíssimo, minha irmã. Não fica com vergonha. É isso aí. O inimigo da nossa vida. Porque Satanás sabe o impacto dessa semente quando ela sai e começa a gerar algo em nós. E com a primeira tentativa agora, então, de Satanás é não permitir que essa semente pare nessa terra. Ele vem logo para arrancar. Ele vem para remover, ele vem para tirar, como as aves, que vem a semente e já voam e já arrancam. Essas aves que no domingo passado serviram para nós como um exemplo de
descanso no Senhor, de provisão do Senhor, como as aves dos céus que não ajuntam. Agora o Senhor Jesus usa esse mesmo animal, essa mesma imagem, só que agora para dizer, Satanás tem interesse na sua vida. Ele não quer que essa palavra caia, essa semente, essa mensagem do reino, Rafael, caia e seja capaz de gerar algo. O primeiro interesse dele já é remover. E assim somos nós quando ouvimos a mensagem do Senhor, e eu não estou falando só da pregação do domingo, mas também da celebração do domingo, mas na semana, aquilo que o Senhor ministra no teu coração. A palavra de confronto que Deus está dizendo, não é assim que se porta alguém que está no reino dos céus. A mensagem, quando antes de você errar, o Senhor está alertando na sua vida algo. Ele está trazendo mensagem do reino dos céus na sua vida. E você sacode a cabeça e tenta se livrar desse pensamento. Você não dá ouvidos, você nem quer compreender. Isso não é uma obra meramente humana, isso é Satanás tentando roubar do teu coração qualquer possibilidade dessa semente residir em você e produzir algum fruto. É o maligno, e não sou eu que estou inventando, meus irmãos. Verso 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, pera lá, não é que a mensagem é difícil e a gente não conseguiu compreender porque é difícil demais, não. Essa ideia de entender aqui da expressão original é quando a gente não internaliza. Assim como o solo precisa absorver essa semente, ele está dizendo, essa semente ela não foi absorvida pelo solo, ela ficou sobre o solo e não no solo. Se é que faz algum sentido essa diferenciação. É quando essa semente em nós, essa mensagem só ficou sobre nós, mas não residiu em nós. Não foi internalizada por nós. E aqui, quando ele está falando sobre entendimento, ele está falando nesse sentido. E ele está dizendo, olha, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Entenda, coração aqui, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é sempre a expressão utilizada para dizer, todo o seu campo de ação, sejam ideias, sejam sentimentos, seja expressão de fé, era a linguagem utilizada para dizer, não entrou nesse ser humano. Não entrou nessa pessoa. O inimigo tem muito interesse de fazer que essa mensagem nem chegue na sua mão. É mais ou menos, Mari, quando está todo mundo ali, preparado para pegar um buquê de noiva, aí vem aquela enviada do inimigo e rouba aquela sua chance de pegar o buquê. Você diz o que? Era meu. Agora que eu ia casar. Eu ia sair desse encalhamento, aleluia. Veio essa, como uma ave enviada pelo inimigo, irmã Sara. Meus irmãos, mas é assim. Brincadeiras à parte, é assim a palavra de Deus. Ele está aqui agora lançando sobre a mim e sobre a sua vida. A palavra de Deus aberta sobre nós é mensagem do reino, saltando para nós. Só que o inimigo está o tempo todo tentando tirar da nossa frente. Cegar os nossos olhos, remover do nosso dia. Ele está tentando que as decisões que talvez você começou a pensar em tomar agora, 12:10, 13h, já sejam esquecidas por você. Nem residam no teu coração, passem apenas pelo campo das ideias e já fujam. Ele não quer que você tome decisões a respeito do reino de Deus, porque decisões vão fazer você internalizar essa semente internalizada pode gerar muito fruto. O inimigo está agora tentando tomar a tua vida. Essa palavra, essa mensagem, ela precisa brotar no teu coração. E aos que já são crentes há mais tempo, eu tenho uma observação especial, e eu falo isso para mim mesmo. Nós não podemos nos acostumar a ouvir essa mensagem. Achar que olhar parábolas como essa, e talvez você já ouviu tantas vezes, você diz, eu já sei os solos, eu já sei as implicações, eu já ouvi isso tantas vezes. Não pense que isso é coisa humana. Isso é obra do inimigo, querendo enrijecer os teus ouvidos. Achando que você já tomou conhecimento de tudo. E aí você nega a própria palavra, que a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Você está dizendo agora então que ela é uma letra morta e ineficaz. Eu e você não dominamos toda a palavra de Deus.
sempre há algo novo do Pai para ser trabalhado e revelado a nós. E quando a gente impede isso, a semente do Evangelho de cair em nós, pelo nosso orgulho, pelo nosso tradicionalismo, pelo nosso conhecimento, é tudo que o inimigo quer. É o Satanás tentando tirar essa mensagem do seu coração. Não termine esse culto, meu irmão, sem repreender essa expressão e dizer: eu vou sair daqui diferente. Eu não vou deixar essa palavra ser arrancada do meu coração. Eu não vou permitir mais chegar e sair nesse lugar, domingo após domingo, semana após semana, sem ser ministrado pela palavra de Deus. Eu quero ser ministrado. Senhor, o inimigo não vai roubar a palavra ministrada no meu coração. Onde a tua palavra, com fidelidade, biblicidade, for ministrada, eu quero receber dessa palavra em nome de Jesus. Receba, receba, receba da palavra de Deus. O Senhor continua a partir do verso 5. E ele diz: olha, existe uma outra parte. Parte dessa semente caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo, brotou, porque a terra não era profunda. Verso 6, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Porque não tinha raiz. Vamos para o verso 20. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra, logo a recebe, com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Há uma segunda exortação de Deus, ou esse obstáculo para o crescimento da mensagem do reino de Deus para nós, que é a manifestação externa, o que eu estou chamando de manifestação externa do reino da terra. Perseguição, tribulação, problemas, sequidão da nossa vida. Manifestações externas do que é na verdade natural a todos, mas especialmente aqueles que decidem viver pela palavra de Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo: olha, diferente daquela que nem chegou a receber, mas que nem chegou a internalizar, agora houve algo bom. Ele logo recebeu, mas também logo murchou. Por quê? Porque era um lugar pedregoso, rochoso, um solo, segundo as Escrituras, que não havia muita terra. Expressão lá do verso 5, olha, era muito rochoso, não tinha pedra. Isso é quando a mensagem então chega aos nossos ouvidos, até consegue residir no nosso coração, mas ela não consegue aprofundar as suas raízes em nós. É a gente sair aqui no domingo, rodopiando, alegre, feliz, declarando: sim, Senhor, agora vai ser totalmente diferente. E quando o Senhor está usando essa expressão, não é que na segunda-feira você já abandonou, não. Respira um pouquinho. Às vezes pode demorar até um pouco mais, porque Ele está dizendo: passou a estação boa, passou a estação chuvosa, passou o período bom, e agora veio o período seco. E quando é que as nossas raízes, quando é que a nossa fé, quando que a nossa convicção no Senhor é revelada? No meio da tempestade, no meio da dor, no meio do choro, no meio da perseguição, no meio do castigo, no meio do medo da morte. É nesse lugar que a gente diz: agora é que eu preciso mostrar que eu sei em quem eu tenho crido, e que eu estou bem certo que Ele é poderoso para me sustentar, e para guardar, e para confiar a mim aquilo que Ele me prometeu. É Paulo com a cabeça lá para ser cortado, dizendo isso. Agora minha vida está sendo dada em libação. Eu estou sendo entregue. Só que ele já tinha dito antes: em nada eu tenho a minha vida por preciosa. É no meio da tempestade lá, quando Jesus parece que está dormindo, pastor Edmilson, que a gente começa a dizer: Senhor, não importa que pereçamos. É quando eu e você, nas lutas da vida,
começamos a ver e dizer, Deus, cadê você? Está tudo contra. Quanto mais eu decido te servir, parece que mais perseguição acontece, mais tribulação acontece. E se a gente lança fora isso, a gente começa a murchar, porque a gente perdeu a oportunidade de ter raízes aprofundadas. E é muito fácil servir Jesus quando está tudo dando certo. Que o Senhor abençoa, abençoa, não tenho dúvida. Que o Senhor cuida, cuida, eu não tenho dúvida. Que o Senhor favorece ou tem favor perante os seus, eu não tenho dúvida. Agora, que vai ser o tempo todo assim? Não. Que esse caminho é tão linear assim, eu e a Pauline falávamos muitas semanas, é tão linear assim? Não, não é. Pelo contrário, parece muitas vezes mais acidentado do que linear, Bruninho. Só que é no meio dessa falta de linearidade, ou falei certo? Que a gente prova quem tem sido o nosso bom pastor. Pode ser no vale da sombra da morte. Ele ainda continua sendo a minha primeira declaração. O Senhor é o meu pastor. Não deixe o vale da sombra da morte fazer você negar a sua primeira declaração. O Senhor é o meu bom pastor. Porque é isso que acontece. Sabe o que é isso, meus irmãos? Deixa eu falar com muito amor e carinho. Isso é crente inconstante. Crente inconstante é crente que falta maturidade. E falta maturidade porque falta raiz. Porque está chovendo, tá? O crente está florescendo. Bateu o sol, bateu o aperto, bateu a necessidade, bateu a tormenta. O crente murcha e abandona. Até precisar de novo e vir para os braços do Pai. Aí diz, agora vai. Aí já não precisa mais de Deus, ou então as coisas complicam, não faz sentido servir a Deus, você dá as costas. Isso é coisa de gente imatura. Desculpa falar isso com todo amor e carinho, mas é porque a gente precisa ser uma igreja madura. Não dá, chega de crente imaturo, gente. Decida hoje, eu vou aprofundar as minhas raízes no Senhor. Não vai ser o sol, não vai ser a dificuldade, não vai ser a tormenta que vai me fazer, que vai me tornar infrutífero, que vai me fazer declarar que eu não tenho raízes. Não, eu tenho raízes para aguentar o tempo seco. Fica tranquilo, eu aguento no Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei onde a minha identidade é firmada. E aí na estação própria eu dou meus frutos. Verso 6, ele está falando isso, quando saiu o sol, as plantas queimaram, ou se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Será que essa mensagem do Evangelho está encontrando no meu e no seu coração um solo pedregoso, um solo rochoso, um solo que revela essa natureza inconstante da nossa vida? E muitas vezes a gente não vai saber num primeiro olhar, meus irmãos. Porque essa falta de raiz só é revelada aonde? É no solo? Não. É no lançar da semente? Não. É no tempo seco. E aqui é que é a chave. A gente pode olhar e dizer assim, aqui só tem solo bom. Vamos todo mundo passar perseguição e a gente começa a ver o que está acontecendo. Faz sentido, meu irmão? É fácil? Que Deus tenha graça e misericórdia sobre nós. Por isso que é tão bom a gente ler isso aqui. E a gente dizer como eu preciso avaliar o meu coração perante Deus. No dia que você achar que não precisa mais avaliar o seu coração, meu irmão, quão miserável eu e você seremos se esse dia chegar na nossa vida. Decida hoje então, Senhor, eu não vou ser crente de temporada, eu não vou ser crente de estação boa. Eu vou te amar em todo tempo. Perdendo, ganhando. Eu não estou falando futebol não, tá, gente? Na dificuldade, na bonança, na tempestade, na bênção, na peleja, na palavra contrária a mim, na palavra favorável a mim. Em todo o tempo, Senhor, eu só tenho uma decisão na minha vida e eu não abro mais. Eu pertenço a Jesus Cristo. Decida hoje quebrar
tudo que for rochoso na sua vida, para que essa raiz possa se aprofundar no teu coração. Há quanto tempo a palavra não se aprofunda no teu coração? Há quanto tempo você está no mesmo nível com o Senhor? Quanto tempo você está nesse nível com o Senhor? Por que não? Por que não chegar mais cedo e vir estudar na Impact School? Por que não aprender mais? Por que não edificar outros? Por que não? Por que não? Por que não? Me dê um bom motivo. Eu garanto, meus irmãos, não é porque eu sou bom. É porque você não tem motivo para não desejar se aprofundar na mensagem do reino de Deus. Você não tem um bom motivo. Verso 7. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram. Fala comigo, sufocaram. Não, meus irmãos, vocês já estão sufocados. Jesus amado. Tem mais café, irmã Mônica? Oh, aleluia. Então, não sei se alguém está precisando aqui de café. Eu fiquei com pena, foi deles, irmã Mônica. Foi nem por mim. Verso 7, meu irmão, vem comigo. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Vem no verso 22. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. Repete comigo, infrutífera. Obrigado, irmã Mônica. Meu irmão, quando a gente começa a observar, muitíssimo obrigado, irmã Mônica. Rick. Quando a gente começa a observar essa terceira resposta, ou esse terceiro aspecto de ouvinte, o problema aqui não é mais o solo. Não é a ave que veio e roubou, o inimigo que veio e removeu de pronto do nosso coração. Não é a falta de raiz ou essa oscilação entre estações boas e estações ruins. Agora o solo é bom, Vinícius. O solo é bom tanto que começa a produzir algo, a querer crescer, tem raiz. O problema agora é espinho. O problema é algo que sufoca. É algo que vai matando aos poucos. E aí o Senhor Jesus crava dizendo o que acontece, que espinhos são esses. Verso 22, parte B, ou seja, a segunda metade. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, os enganos das riquezas, sufocam, tornando infrutífera. Parte disso tem tudo já a ver com o que a gente falou domingo passado. Se não tivesse aqui, se você não estivesse aqui, ou se você não estava aqui, assiste no YouTube, meu irmão. Porque poucos de nós temos percebido que essa preocupação pelas coisas do mundo, ou por essa ansiedade que a gente falava, essa preocupação versus prioridade que a gente ministrou no domingo passado, poucos de nós percebemos que isso tem matado a nossa vida espiritual. Tem tornado a gente espiritualmente infrutífero. E não sou eu que falo, é o Senhor. E Ele fala que elas estão sendo sufocadas, o que nos sugere um processo lento. Então a gente só consegue perceber de fato se está sendo sufocado ou não quando a gente começa a olhar para trás, para refletir a respeito desse processo ao longo do tempo, quando essa palavra primeiro encontrou espaço no meu e no seu coração. E onde nós chegamos hoje? Chegamos mais frutíferos ou mais sufocados? Quando eu olho para trás, a mensagem do reino de Deus, decisão a respeito das coisas de Deus, meu desejo de dar prioridade ao reino de Deus, está sendo cada vez mais latente e frutificando na minha vida? Ou está sendo aos poucos sufocado, morrendo, minguando, murchando, sem que eu perceba? Olha como essa progressão que Jesus fala, isso é maravilhoso. A preocupação da vida, e a gente domingo passado ministrou um pouco sobre isso, dizendo, olha, existem questões que são naturais, ok? Todo mundo entendeu isso, espero eu. Só que à medida que isso vai se tornando rei, governador, senhor no nosso coração,
à medida que a gente está servindo mais a Mamon, as riquezas, e menos a Deus. Aquilo que num primeiro momento tinha até um indício, um resquício de coisas naturais, de buscar por coisas naturais, se torna o quê? Engano das riquezas a sufoco. Ou seja, aquilo que começa com preocupação, com cuidado, que pode se parecer natural, se torna engano. A palavra original tem a ideia de sedução. A sedução das riquezas. Aquilo que o mundo vem, que Satanás não conseguiu tirar num primeiro momento do nosso coração. Que a estação ruim veio e talvez a gente conseguiu passar, mas a gente começa a se tornar o quê? Infrutífero. A gente só existe e subsiste, a gente não produz mais nada. Isso é um problema, meus irmãos. Porque a gente vai se autonominar cristão, crente. Só que se a gente é de fato, a gente tem que produzir fruto. E a gente vai começando com aquilo que parecia uma desculpa normal. Ah, pastor, mas... E não estou falando que você tem que falar para mim. Mas Deus, eu sabe que eu tenho que comer, tenho que me vestir. Aí devagarinho você começa mas eu tenho que ter mais. E melhor. E aí se torna uma sedução, um engano. E aquilo evolui. Isso é uma manifestação interna desse reino da terra. Nenhum solo consegue aguentar espinhos e a boa semente. Assim como um homem e uma mulher não pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e há de desagradar o outro. Ou a gente arranca o espinho e deixa a semente produzir o fruto, ou em um momento ou outro, esse espinho que a nossa velha natureza vai reivindicar para si todo o direito de propriedade do solo e vai matar a mensagem do reino. Trazendo para a linguagem espiritual, o velho homem, a nossa carnalidade, vai reivindicar para si tudo que puder e vai começar a sufocar e a matar aquilo que é produção do Espírito Santo em nós. Não dá para a gente ser meio a meio. Ou a gente é do Senhor, ou a gente não é. Quarta-feira nós falamos no culto online um pouquinho sobre o jovem rico. Um jovem que é impressionante, quando ele ouve um convite do Senhor Jesus, pastor Edmilson. Vem e segue-me. A palavra de Deus fala em Lucas 18, que ele se entristeceu. Olha, Mike, o convite de caminhada de Jesus, em vez de gerar alegria, gerou tristeza. A resposta de Jesus é, ele ficou triste porque ele tinha muitas riquezas. Ele tinha muita propriedade. Quais espinhos a gente precisa remover e a gente não deve ter tristeza em remover? Deve ser uma decisão certa em nós, dizendo, nada mais vai sufocar o crescimento da mensagem do reino de Deus na minha vida. Não deixem, meus irmãos, não deixem que os espinhos desse mundo sufoquem o que já foi semeado na sua vida. A palavra de Deus que já foi semeada. Olhe para trás e perceba se você está sendo sufocado na tua vida espiritual ou você está frutificando na tua vida espiritual. Se você está sendo sufocado, se parece que nos anos anteriores você tinha mais para dar para o Senhor e agora você parece que tem muito menos, pare hoje, tome uma decisão, reavalie e diga, eu vou remover esses espinhos e eu vou caminhar para frente. Última resposta dos ouvintes à mensagem do reino, verso 8. Outra ainda caiu em boa terra, aleluia. Deu boa colheita a 100, a 60 e 30 por 1. Verso 23. Quem está comigo, amém? Quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, de 60 e 30 por 1. Aleluia, glória a Deus, não existe obstáculo que não possa ser removido para que a mensagem do reino de Deus, a mensagem do reino dos céus, de fato possa produzir o fruto que ela deseja produzir na minha e na sua vida.
Se nós temos enfrentado algum desses obstáculos, isso não é o final do teu caminho, isso não define a tua resposta final à mensagem do reino. Porque essa semente lançada, ela tem uma característica, ela vai dar fruto. Ela foi feita para frutificar. O semeador não escolheu outro tipo de semente, a semente é uma só, é a mensagem do reino. Agora ele está chamando a mim e você a assumir a responsabilidade pessoal de como nós vamos responder a essa mensagem. Porque o reino de Deus vai avançar, o reino de Deus vai frutificar. Espinho não é a palavra de final a respeito da mensagem do reino. As aves não são a resposta final. O maligno roubando no meio do caminho ou à beira do caminho não é a mensagem final. O solo rochoso não é o que impede. O Senhor vai avançar. A pergunta que fica é: qual é a nossa resposta a respeito desse semear na nossa vida? Essa semente ela é tão boa, meus irmãos, que ela dá fruto a 100, a 60 e a 30. Não se preocupa, você vai frutificar. Essa semente foi feita para frutificar. É uma semente só. Os frutos Deus nos capacita. Os frutos nós damos de acordo com a vontade do Senhor. Os frutos nós damos a partir do momento que nós respondemos ao Senhor. Mas a gente precisa ser essa terra boa. Olha que comparação, Vinícius, maravilhosa. Quando a gente olha que uma sementinha, Vinícius, mesmo no âmbito natural, pode gerar o quê? Frutos a 100, a 60 e a 30, coisa inconcebível na minha e na sua racionalidade. Meu Deus, olha o potencial que isso aqui tem, que lançado no solo é capaz de gerar tanto. Assim a palavra de Deus na minha e na sua vida. Talvez eu e você parecemos impróprios para esse semear de Deus. Não, você e eu somos próprios para isso. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Ele deseja semear na minha e na sua vida. E você recebendo essa mensagem, você é capaz de frutificar a 100, a 60 e a 30. Você é o meio pelo qual o Senhor Jesus, ou Deus Pai, decidiu se manifestar e revelar. Se você abrir o seu coração para essa mensagem e desejar viver. João 15, o Senhor vai falar algo maravilhoso. Ele diz que, quando ele está falando sobre a videira, ele diz que todo aquele que dá fruto é que está ligado nele. Se vocês permanecerem em mim. Em João 12, um pouco antes, o Senhor Jesus fala algo que eu acho que é o grande chave para a gente poder frutificar. João 12, 24, se você quiser acompanhar, diz o seguinte. João 12, 24. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele permanece apenas uma única semente, Josi. Mas se morrer, produz muitas sementes. A chave para essa frutificação é a gente morrer para nós mesmos, para que esse fruto a 100, a 60, a 30 possa ser evidente na nossa vida, irmã Luciana. Quando eu olho para essa parábola, meus irmãos, caminhando para a gente terminar, é que o Senhor Jesus usa uma expressão que ele diz, olha, esse fruto, ou essa semente, lá no verso 23, que cai na terra, aquela pessoa que responde, que recebe, que internaliza, que entende, ou seja, que absorve essa palavra, que deixa criar raízes nele, ela dá uma colheita. O Senhor Jesus vai colher. A pergunta é, ele tem frutos para colher da minha e da sua vida? O Senhor Jesus vai colher. A pergunta é, nós temos dado fruto? Como estão os nossos frutos? Essa parábola, por mais que nos chame essa resposta pessoal, é a parábola do semeador. Um semeador que saiu a semear.
o Senhor Jesus continua saindo hoje para semear. Deixa o Senhor semear na tua vida hoje. O reino de Deus vai avançar, meus irmãos. Esse semeador não tem parado de semear. E ele vai semear até o dia da sua colheita. A pergunta que fica é: como estão os teus frutos? Será que não chegou a hora de frutificar mais? De receber mais do Senhor? De abençoar outras pessoas? De abraçar alguém, de caminhar com alguém, de edificar a vida de alguém? De ser edificado a partir da vida de alguém? Se tem sido difícil morrer para você mesmo, caminhe com alguém. Ou o teu testemunho pode abençoar a vida de outras pessoas. Talvez um dia você vai falar: olha, quantas vezes o inimigo tentou roubar essa semente da minha vida. E no dia que caiu eu era um solo tão rochoso e eu abandonei o Senhor quando a dificuldade bateu na minha porta. E aí talvez você vai dizer: quando eu comecei a entregar minha vida para Deus, eu ainda assim tinha tantas preocupações, e as coisas dessa vida, e a sedução à riqueza. Até que eu fui livrando de todo obstáculo, de tudo aquilo que impedia na minha vida, e agora eu comecei a crescer e frutificar no Senhor. Deixa eu abençoar a tua vida, deixa eu ser um testemunho sobre você. Caminhe com alguém, meu irmão. Não fique sozinho. Eu vou ler o verso 9 e que você entre em oração. Verso 9 diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Alguns do público que Jesus estava falando não tinham ouvidos para ouvir. Não responderam essa palavra. E nós? O que faremos nessa manhã? Deixa Deus ministrar no teu coração. Vamos louvar. Fica sentado, fica no teu lugar. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Eu quero que você avalie o seu coração e como tem sido a tua resposta à mensagem do reino dos céus. Será que o Senhor tem ministrado na tua vida e logo isso tem sido removido e você não toma decisão por Jesus? Será que você tem sido um solo rochoso, impedindo que essa mensagem do reino de Deus aprofunde na tua alma e toque, enraize no mais profundo do teu coração e mude toda a tua história, viva novidade de vida? Será que você tem sido inconstante, vivendo de estação em estação, temporada em temporada? Quando está chovendo está tudo bem, quando o sol chega está tudo ruim? Ou será que as preocupações dessa vida foram te sufocando aos poucos e foram matando o teu desejo pelo Senhor? Como está a tua dedicação? Como está a tua resposta ao reino, ao rei, à mensagem do reino? Como você tem frutificado? Te amamos, Senhor. Louvamos o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.